Olá, seja bem-vindo aos nossos devocionais e hoje quero compartilhar uma palavra poderosa no teu coração, livro de Jó, capítulo de número 9, versículo 10 a seguir. Diz assim o texto: Quem faz grandes coisas que se não podem esquadriar e maravilhas tais que se não podem contar? Eis que ele passa por mim e não o vejo, segue perante mim e não o percebo. Eis que arrebata a presa, quem pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Bom, nesse discurso desse capítulo aqui, no capítulo 9, Jó está dando uma resposta a Bildade. Bildade lembra que ele defendeu a justiça de Deus. E alguns pontos que eu coloquei para você no devocional passado foi justamente que no capítulo de número 8, Bildade, então ele falou sobre a justiça de Deus, ele trabalhou também o arrependimento e a misericórdia divina e também o castigo dos ímpios, né? Qual é o final que eles terão? Bom, agora Jó, depois de ouvir esse discurso, lembra que Jó perdeu a família, Jó perdeu a saúde, perdeu os bens, ele está ali e os amigos estão assim: confessa, Jó. Confessa, Jó. Então Jó termina de ouvir o discurso de Bildade e ele está dizendo: eu sei exatamente o que você está falando. Eu conheço, a justiça divina e também sei da soberania de Deus. Por isso que se você ler o capítulo inteiro, você vai ver ele falando de um Deus muito poderoso. E nesse texto que eu separei que li para você, então fala justamente isso. Quem o pode impedir? Quem lhe dirá que fazes? Quem vai pedir para Deus prestar contas? Não é verdade? Ó Deus, escuta aqui, eu quero uma prestação de contas, viu? Eu quero saber exatamente o que o Senhor está fazendo. Eu quero saber exatamente quais são as decisões que o Senhor está tomando, porque eu quero participar. É mais ou menos assim. Não tem como, ele é soberano. Nosso Deus é um Deus onisciente, onipotente, onipresente. Ele tem todo o poder nas mãos. É importante falar sobre isso. E quando eu busquei a mensagem no texto, veio justamente isso. Jó, ele estava ali, ele sabia exatamente dessa soberania de Deus. Ele reconhece isso. O que é o homem diante dessa soberania? Então ele está falando assim: como que eu vou poder contender com Deus? Como que eu vou poder então ter uma discussão com Deus? Amados, veja bem, já me converti há muito tempo atrás e fico fazendo às vezes um paralelo da minha época de conversão para hoje. Eu já falei sobre isso, Parece que muitos valores mudaram, ou seja, quando eu me converti, a gente naquela época, a gente abria mão de tudo para servir a Deus. E hoje eu vejo um evangelho onde as pessoas não querem abrir mão de nada, elas querem conveniências, Não, eu vou para a igreja, porque na igreja eu vou estar bem, porque na igreja eu vou estar lá com a minha família, porque lá na igreja é um lugar bacana. Mas na verdade, ela precisa entender que é ela que precisa de Deus e não Deus que precisa dela. Então, muitas vezes, nós invertemos essa posição. Nós colocamos uma situação assim como se Deus precisasse de nós. Já vi até pessoas ensinando assim, tem que colocar o dedo, coloca o dedo lá, fala com Deus, olha, escuta aqui, Deus, olha. Não, amado, não tem como a gente pôr o dedo no nariz de Deus, não tem como a gente imprensar Deus numa parede, ou então dar uma de filhos mimados. Agora eu não quero mais, então agora eu vou sair fora. Então eu não quero mais, não quero mais servir a Deus, eu não quero mais participar de nada. Não, você tem que se posicionar, você tem que entender que você serve um Deus grande, um Deus poderoso, misericordioso e que te ama. A prova do amor de Deus para com você, quando ele entregou Cristo na cruz do Calvário, já é o suficiente para nós, é a salvação. Então, amados, não fica tentando colocar Deus na parede. Eu fico muito preocupado com aqueles evangelhos, aquelas pregações. Você é a gotinha de Coca-Cola, viu? Você é a bolachinha do pacote do universo. Oh, coisinha linda. Para, gente.
Quantas pessoas morreram na arena, no Coliseu, foram espetáculos humanos por causa da tirania de Roma, mas não negaram a sua fé. Quantos mártires nós temos na história que derramou sangue, mas não negaram a sua fé. Agora, muito pouco tempo atrás, quantas pessoas morreram no Oriente Médio, né, foram degoladas, mas não negaram a fé. Então nós temos que entender que nós é que precisamos de Deus. Quem poderá dar conselho para Deus? Quem pode pedir uma prestação de conta a Ele? Né? Quem pode dizer para ele o que ele deve fazer ou não fazer? Me fala. Então Jó estava entendendo isso. E eu vejo também que Davi entendia um pouco da soberania de Deus, porque quando Davi, né, ele vai ser punido por Deus e o profeta chega e diz assim: Davi, você pode escolher 3 coisas. Você pode ficar 3 anos, né, passando fome aqui no teu reino, 3 meses na mão do inimigo ou 3 dias na mão de Deus. O que você prefere? Ah, eu prefiro a mão de Deus, porque na mão de Deus encontro misericórdia. Então, olha só, ele preferiu a mão de Deus, porque ele sabe, né, que Deus é poderoso. Então, quem poderia dar livramento para ele? Somente Deus e a misericórdia de Deus. Em Hebreus 10, 31 diz assim: horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Horrenda coisa é cair na mão do Deus vivo. Se nós cairmos na mão do Deus vivo, quem é que vai nos tirar de lá? Porque muitas vezes o inimigo está intentando contra a tua vida, está armando ciladas, você fala em nome de Jesus, sai, e ele sai. E na mão de Deus, para onde você vai correr? Por isso que Pedro tomou a decisão mais sábia. Para onde nós iremos se somente o Senhor tem palavras de vida eterna? Não tem para onde ir, a não ser para a tua presença. E Mateus capítulo 10, versículo 28 diz assim, tema aquele que pode fazer perecer no inferno tanto a alma como o corpo. Tema aquele, se você for ler o versículo inteiro, né, Jesus estava falando justamente assim, não tema quem possa matar o teu corpo, mas não pode fazer nada com a tua alma. Mas tema aquele que além de matar o corpo, ainda pode fazer a alma perecer no inferno. Então, amados, nesse devocional, eu gostaria de chamar a tua atenção para a soberania de Deus e entender que Deus, Ele é poderoso e que somos nós que precisamos dele. Ah, mas somos alcançados pela graça, pastor. Nós vivemos um tempo da graça. Sim, amados, mas não foi de graça. Custou o sangue de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Então tome uma posição hoje, deixa de ser menino ou menina na fé. Em nome do Senhor Jesus, amadureça. Tome uma postura diante de Deus, como Paulo tomou uma postura diante dele, dizendo, eu combati o bom combate. Seja fiel ao Senhor, tenha perseverança na presença dele, porque ele é grandioso, porque ele é poderoso, porque o nosso Deus é soberano. Amém, amados? Então guarde essa palavra no teu coração e que Deus te abençoe.